A campanha Outubro Rosa contra o câncer de mama se encaminha para o fim e logo começa o Novembro Azul, que é contra o câncer de próstata. E quando a gente faz essa divulgação na televisão, na imprensa, de uma maneira geral, no comércio, nas luzes dos prédios públicos, em todos os lugares, basicamente, tem gente que pode pensar de novo isso, de novo esse assunto. E justamente para falar sobre o que a gente não sabe, trazer informações novas nesse contexto de combate ao câncer, hoje eu recebo o oncologista, Dr. Paulo Eduardo Pizão, já está aqui com a gente posicionado. Seja bem-vindo, doutor, ao Edição Manhã. Obrigada pela sua presença. Bom dia, muito obrigado pela oportunidade. Bom dia, doutor. Então vamos começar com as perguntas aqui. Eu queria começar pelo seguinte ponto. O que exatamente está no nosso controle quando a gente fala de prevenção? Porque muita gente não considera, que essa redução do risco de câncer está nas nossas mãos de fato. A gente pode ter um comportamento preventivo, doutor? Uma ótima pergunta. É preciso lembrar para todas as pessoas, que aquilo que nós não conseguimos controlar, nós definimos como o componente genético determinante da doença e que é fruto daquilo que nós recebemos de forma hereditária da bagagem genética do nosso pai e da nossa mãe. Isso, de fato, nós não conseguimos controlar. Porém, o câncer tem uma origem hereditária em cerca de, no máximo, 10% dos casos. No restante, o que predomina como fator de risco, como fator causal, na realidade, são hábitos, costumes e, portanto, escolhas que nós temos o controle de fazer. Apareceu agora aí, eu estou vendo a imagem, por exemplo, do cigarro. Pode subir um pouquinho. O cigarro é uma escolha que nós fazemos, fumar ou não fumar. E é uma causa muito importante do câncer. Então, hábitos e costumes nós podemos sim controlar. Certo, doutor. E qual seria a importância, já que eu comentei em relação ao Outubro Rosa, ao Novembro Azul, qual a importância de ações desse tipo? Qual seria a avaliação que o doutor faz sobre o saldo de campanhas desse tipo, Campanhas que têm aí, esse mote de usar o mês todo para falar do mesmo assunto. Olha, eu costumo dizer que o primeiro grande remédio contra o câncer é a informação, boa informação. Então, essa oportunidade que vocês estão nos proporcionando, de falar sobre prevenção, nós temos que aproveitar toda vez. É muito comum que as pessoas não tenham ainda esse conhecimento sobre como é possível mudar hábitos e costumes e, assim, diminuir o seu próprio risco contra o câncer. E você pode não acreditar, mas ainda existem pessoas que não têm a informação adequada sobre exames preventivos. E até aquelas que têm a oportunidade de realizar o exame, mas de alguma maneira, porque falta uma informação, não aproveitam essa oportunidade. Então, essas campanhas, ainda que elas sejam, para alguns, repetitivas, cansativas, elas são muito importantes no sentido de levar boa informação, esclarecimento, educação para o maior número possível de pessoas. E essas campanhas, doutor, elas se repetem, aí todo ano. Tem essa questão que eu comentei no início, para algumas pessoas fica a impressão de que elas são cansativas, então mais do mesmo. Só que não é bem assim, o senhor até comentou um pouco sobre isso. E uma questão em relação à atualização, dessas campanhas. Por que essa repetição acontece? Conforme o tempo vai passando, a tecnologia ela avança, novas pesquisas são feitas e os recursos contra o câncer vão sendo também atualizados, tanto em prevenção, questão de diagnóstico e até o tratamento, É isso mesmo. Então, é lógico que você pode esperar
que uma parte da campanha desse ano vai repetir informações e orientações que a gente vem consistentemente falando ao longo dos últimos anos. Então, em relação, por exemplo, ao ano passado, não mudou o fato de que o exame de mamografia é importante, a maioria das sociedades médicas recomenda que ela seja feita a partir dos 40 anos de idade, ou no mínimo a partir dos 50 anos de idade. Então, algum conteúdo precisa ser, inclusive, consistentemente repetido. Mas esse ano, por exemplo, nós escolhemos falar muito sobre a oncologia de precisão, que é um conceito relativamente novo, tanto na oncologia mundial como aqui no nosso meio, né, em que, graças ao processo de melhoria de tecnologias, por exemplo, que nos permitem examinar a célula do câncer no nível molecular, no nível genético, hoje nós podemos individualizar os tratamentos, né? Porque não existe só um tipo de câncer de mama. Então, através desses estudos no nível genético, molecular da célula, nós podemos otimizar as estratégias de prevenção, as estratégias de diagnóstico e, principalmente, modular o tratamento para um determinado paciente, e isso se chama individualização ou precisão. Isso é o que há de mais novo e é o que nós precisamos, então, levar de informação para as pessoas. Certo, doutor. Então, nessa questão, né, da modernização, da atualização, o doutor cita esse exemplo da oncologia de precisão. Essa abordagem que é mais personalizada, individualizada, que é esse tipo de oncologia, é, nesse momento, algo que já é acessível a todos? E se ela não é, por exemplo, massivamente adotada como um procedimento no SUS, para a gente ter uma ideia, né? O doutor considera que ela deveria ser? Como é que a gente está nesse momento, nessa caminhada aí, atualmente, diante desse contexto? Olha, a evolução desse conhecimento, a evolução dessa tecnologia, ela não é incorporada rapidamente pelo SUS como nós desejaríamos. Então, no sistema público de saúde, já existe, sim, uma série de iniciativas que eu identifico com a oncologia de precisão, né? Mas não sendo muito honesto, e acho que todos vão concordar comigo, todos que são especialistas, que essa incorporação está ainda, lógico, aquém daquilo que nós gostaríamos que fosse. Porém, isso é sempre estudado, isso é sempre... os especialistas são consultados e percebe-se, sim, do ponto de vista do Ministério da Saúde, uma preocupação no sentido de estar consultando os técnicos e de estar fazendo sempre constantes estudos para tentar incorporar essa tecnologia. Óbvio que à medida que os recursos também permitem, né, o Sistema Único de Saúde não trata só o câncer, há uma série de demandas aí de outras patologias e outras doenças igualmente importantes. Então é preciso, obviamente, ter uma análise, um estudo, isso leva tempo, mas a gente já percebe, sim, dentro da realidade do sistema público de saúde, né, uma preocupação com a incorporação dessas tecnologias. Não está no estágio que seria o ideal, mas está no caminho que nós precisamos que seja percorrido. O doutor diria, então, que é o objetivo possível, a gente está caminhando para isso, dá para essa ser uma realidade estabelecida um dia, ainda que leve um tempo para a gente chegar nesse ponto, né? E aí eu volto à importância da informação, né? À medida que a sociedade, que as pessoas que estão numa situação de risco e que têm, obviamente, mais motivos ainda para se preocupar com a possibilidade de um câncer, à medida que essas pessoas têm essa informação, como cidadãos, nós também podemos cobrar dos gestores, das pessoas que fazem e determinam as políticas de saúde, né, que complementem esses estudos e façam o possível em termos de gestão para incorporar essas novas tecnologias e torná-las acessíveis
para o maior número possível de pessoas. Pra A que- informação faz com que a gente tenha a condição de cobrar isso dos nossos gestores. Sim, para que de fato se torne uma política pública, né, na nossa sociedade, doutor. Exatamente. Doutor Pizão, eu te agradeço então pela participação com a gente aqui nessa manhã. Desejo um ótimo dia para o senhor e fica aí a oportunidade para a gente conversar mais, né, porque esse assunto ele é bem amplo. Eu agradeço muito pela oportunidade. Toda vez que nós podemos falar de prevenção, né, isso é muito importante. Obrigado pelo espaço. Obrigada, ótimo dia. Eu conversei então com o médico oncologista, Dr. Paulo Eduardo Pizão. Depois, essa entrevista pode ser revista no nosso canal, o canal da Rede Família, no YouTube.